E aí, pessoal, nós estamos de volta aqui no canal Ateliê do Osso. Hoje nós temos um vídeo bem interessante que este médico aí do lado, Lucas Boixá, ortopedista esportivo, chefe do ambulatório de ortopedia esportivo do Hospital das Clínicas da Universidade Federal, vai falar para a gente sobre pubalgia. Muitos ouvintes mandaram mensagem até no nosso WhatsApp pessoal perguntando sobre pubalgia, por que a gente não faria um vídeo sobre pubalgia. E aqui estamos nós. Então, meu nome é Marcelo Starling, eu sou médico fisiatra. Eu, como já apresentado aí, sou Lucas Boixá, médico ortopedista. E hoje nós vamos falar então sobre pubalgia, principalmente porque o goleiro do Flamengo parece que apresentou um quadro de pubalgia e foi afastado, né? Então nós não temos, né, esse vídeo ele não pretende esgotar as informações, nós sempre falamos de acordo com as publicações científicas, dados científicos, e não é recomendado realizar diagnóstico exclusivamente com essa apresentação. E é claro que nós não temos nenhum conflito de interesse sobre esse vídeo, esse material que nós vamos apresentar para vocês. Vamos lá, Lucas, conta para gente o que é essa pubalgia. Pois é, primeiro que é um tema mesmo muito recorrente, está sempre aparecendo, especialmente no Brasil, aqui, né, jogadores de futebol com pubalgia, e uma lesão costuma ser chata, né, afasta por muito tempo, o cara tenta voltar para o esporte, dói de novo, ele volta para o departamento médico e fica nesse vai e vem, muitos acabam sendo operados, né? Vamos entender um pouco melhor como é que isso se dá, porque nem sempre esse quadro do jogador de futebol é o quadro dos pacientes que chegam ao nosso consultório ou de outros esportes, enfim, de esportistas não profissionais, né? Primeiro, para rever rapidamente como é que é a anatomia dessa região. Então, o púbis, ele era um osso quando a gente é criança e adolescente, né? Que faz parte de um conjunto de ossos que vai se fundir para formar essa grande estrutura aí da bacia. Aliás, a bacia não é um osso também, né? São 3 ossos. Então, o púbis se funde com o ilho e com o isquio para formar o osso inominado, né? E 2 inominados mais o sacro lá atrás vão fazer a bacia, certo? Então, quando a gente fala de pubis, é essa parte mais central aí do osso da bacia e anterior, né? Onde tem o corpo do pubis, que é essa parte óssea, a setinha verde, a setinha do Marcelo está mais ou menos ali, e a setinha verde está mostrando a sínfise púbica, que é onde se juntam os dois pubis, conforme a figura logo abaixo, né? E que tem uma estabilização ligamentar bem rígida, mas não deixa de ser uma articulação. Ele tem movimento ali, é pouquinho, mas tem. A bacia não é um osso único rígido, como eu disse, né? Alguma coisinha acontece ali para ajudar a absorver carga. E é um local, uma sede de inserção de muitos tendões, de muitos músculos, né, como a gente vê já na figura da direita acima. Então, tem um conjunto que parte dali para a direção à coxa e um músculozinho que vai lá para a perna, que são os adutores, mais o grácil, né? O grácil é o que pula o joelho e vai lá embaixo do joelho na chamada pata de ganso. Mas, enfim, são um conjunto grande de músculos adutores, portanto, que fazem a adução do fêmur, né? Tentam fechar, estabilizando o quadril. E por cima, como a figura de baixo mostra, é onde chega a musculatura abdominal e se insere ali também, né? Então, o principal deles é o reto abdominal, mas também recebe conexão, esse tendão do reto abdominal recebe a inserção de músculos dos oblíquos abdominais, né? Como a gente vai ver no finalzinho da aula, tá? Então, a gente tem, de um lado, adutores puxando o pubis, por cima, o reto abdominal, a musculatura abdominal puxando o pubis para cima, e do outro lado, os outros adutores, né? Tentando, entre aspas, tentando desequilibrar essa sínfise, né? Isso está muito na gênese, na formação da pubalgia. Pode passar, Marcelo. Agora, é um daqueles quadros, quando a gente fala pubalgia, isso nada mais quer dizer do que dor no pubis, né? Esse nome vem daí. E aí é um quadro, portanto, sindrômico quando a gente fala de pubalgia. Muito parecido com a história da lombalgia, da dor anterior do joelho, da dor lateral do quadril. Então, é um diagnóstico válido esse pubalgia, né? Se a gente exclui as coisas, os sinais de risco, ou se é um tratamento inicial do paciente, a gente dá esse diagnóstico sindrômico mesmo, ele é muito vantajoso, porque a gente vai pensar em termos de sobrecarga regional, resolvendo isso independente de qual que é a etiologia, né? O que está acontecendo especificamente, onde que está inflamado, onde que está degenerado, a gente consegue muitas vezes resolver o quadro, igualzinho na lombalgia, né? Agora, se você quiser ser mais específico, o que é necessário, às vezes, em jogadores de alto nível, como o jogador do Flamengo, foi o caso o Henrique, que jogava, era meio campo do Cruzeiro, ele teve uma pubalgia, acabou sendo operado, né?
ou mesmo os atletas esportistas não profissionais, que não estão respondendo bem ao quadro, ao tratamento, a gente vai tentar ter um diagnóstico mais específico. E aí a gente vai ter desde os problemas dos tendões dos adutores, fraturas por estresse ou edemas ósseos, né, sinfisites, osteites, pubeite, e aí a gente então vai tentar fazer um tratamento mais específico, como, por exemplo, um tratamento cirúrgico, um tratamento de infiltração, coisas mais invasivas, né? E tem alguns diagnósticos diferenciais importantes também, como a chamada hérnia esportiva, que a gente vai falar no finalzinho, como às vezes os quadros do sistema geniturinário, né? Vocês podem ver na ressonância acima, a bolinha branca ali é a bexiga, né? Como é que a bexiga está em íntimo contato ali com o púbis, por exemplo, né? Então, é uma área cercada de estruturas diferentes, de órgãos diferentes, que a gente não pode deixar de lado na hora de tentar fazer um bom diagnóstico. Pode passar, fica à vontade para interromper, viu, Marcelo, a hora que você quiser. Eu E quero aí, fazer uma pergunta já rapidinho, então. Mas esses quadros de pubalgia, né, pensando num diagnóstico sindrômico aí, ele é muito mais comum em quem tem essa sobrecarga, esse desequilíbrio dessa musculatura. Em pessoas que não praticam exercício, ou talvez de intensidade, ou com uma mudança muito rápida de direção, o risco de desenvolver uma pubalgia é menor mesmo, né? é muito pequeno, né? Falo a verdade, eu não me recordo de tratar uma pubalgia que não seja num esportista, mesmo que amador, ou, a lembrar uma coisa, ou na grávida, né? A grávida, o neném começa a crescer ali dentro do ventre dela, depois ele começa a baixar, né, já preparando para o parto, e a grávida tem um grande relaxamento das fibras de colágeno no corpo inteiro, para se preparar para o parto mesmo. E às vezes acontece até a disjunção dessa sínfise pública com uma inflamação extremamente dolorosa, e a gente fica muito limitado para tratar, né, já que é uma grávida, e a gente tem medo de qualquer coisa que a gente fizer fazer mal para o bebê, ou mesmo para a história natural do parto, né? Então, isso é bom para a gente falar para aquelas pessoas que acham que são atletas e fazem aquele exercício muito mequetrefe no final de semana e chegam no consultório médico falando que tem pubalgia, que é bem difícil, né? Não sei se você tem uma atividade um pouco mais intensa, porque é muito comum, né? Chega aquelas pessoas, não, estou com uma pubalgia aqui que não resolve. Pô, mas o que você está fazendo de exercício? Ah, não faço tanto exercício, não faço quase nenhum, né? Mas é bem raro então, né? É raro, mas a gente vê por exemplo, peladeiro de fim de semana tem pubalgia. Tá? Talvez, na verdade, seja o meu principal público de pubalgia. E também os corredores, porque a gente vai ver como nesse slide aí, ó, isso aqui é uma pista de atletismo mesmo, ela tem uma leve inclinação na curva, né? E geralmente as pessoas correm, ao menos nas competições, para o mesmo lado. Então tem gente que vai treinar no mesmo lado. Isso também vale para quem corre na rua. Tem a sarjeta ali, a pessoa sempre corre do lado direito, por exemplo, né? E acaba que o gesto esportivo já é um desequilíbrio para a região. Então a perna vai estar sempre mais baixa do que a outra, a bacia vai cair, isso vai ter que ser compensado de maneira muscular. A musculatura talvez seja até equilibrada, mas o exercício é por si só desequilibrado. E aí a gente tem no futebol, por exemplo, posições como do lateral, né? O lateral está sempre correndo, são velocistas ali, e sempre vão cruzar para o mesmo lado, né? Vão arremessar a bola para dentro da área usando a mesma perna, como mostrado na figura. Então, na teoria, isso mesmo dentro do mesmo esporte, é uma posição em que o atleta vai ter um risco maior de desenvolver a pubalgia, né? Mas tem outros esportes onde isso acontece também, como na figurinha retirada de artigo, aí, não só no futebol, mas no esqui, né? Movimentos ginásticos, no tênis. Então, não é uma exclusividade do futebol, não, apesar de ser o mais frequente aqui no nosso meio, né? Aqui no Brasil. E vale lembrar, tá? Só um ponto muito importante, que nos corredores, com essa inclinação de pista, não adianta trocar o sapato, tá? Bem Porque lembrado. muitas vezes as pessoas falam, não, vamos lá, troca o sapato, né? Tem aquele sapato específico. Não, não vai adiantar. Esse é um desequilíbrio da musculatura. Isso. Pode passar isso aí, por favor. E aí, outro quadro que pode estar associado, tem até um jeito especial de fazer raio-x para mostrar isso, é o chamado raio-x do Flamingo, e aí não é o seu Flamengo, que você deixa uma perna de pendurada, né? Porque tem gente que, assim como eu falei da grávida, já tem intrinsecamente, né, já uma coisa dele, uma frouxidão desse colágeno dos ligamentos aí da sínfise púbica, né? Então, quando você despendura uma perna, você vê como é que a sínfise pode desestabilizar. Esse é um paciente que não só tem risco, vai ser uma pessoa que não só tem risco para desenvolver pubalgia, mas que costuma ter pubalgias de mais difícil tratamento do que o restante. Muita gente equilibra a musculatura nos outros e resolve, nesse aí, nem sempre, né? Pode passar. E aí, como é que a gente vai tentar tratar isso, então? Primeiro,
se não há sinais de risco, como, por exemplo, uma incapacidade terrível, né? Ou é um paciente de risco, um paciente que é um esportista profissional, a gente vai no quadro sindrômico. Está desequilibrado? Está sobrecarregado? Vamos tentar consertar o que trouxe a doença em primeiro lugar, né? Então, sempre a opção inicial é o tratamento conservador e o foco é no reequilíbrio muscular, né? Então, tem diversas técnicas aí. Aí os fisioterapeutas, como o nosso Fernando, vão fazer essa avaliação muito bem feita e vão tentar corrigir esses padrões, né? O repouso também pode e deve vir na fase mais aguda. Não faça o que dói, é para isso que serve a dor, né? Lógico que tudo tem exceções, mas em geral a dor serve para nos proteger de pioras de lesões ou para o aparecimento de novas lesões, né? Então, um repouso relativo. Não precisa ficar de cama, mas vai ficar sem jogar bola um tempo, por exemplo. Anti-inflamatório, a ali, para quem não sabe, o anti-inflamatório não esteroidal, é uma possibilidade, pelo menos, para diminuir o período de agudização da dor. E aí, se o paciente vai falhando, ou se tem uma necessidade de volta mais precoce, a gente vai pensando em outros tratamentos, como a terapia por onda de choque, da qual eu sou um adepto e tenho alguma experiência nas pubalgias aí com resultados interessantes. Infiltração, especialmente se o problema é muito inflamatório e se ele é intra-articular, chamada sinfisite, né? Inflamação dentro daquela junção. Se é no osso, não adianta. A osteite pública, como é que eu vou infiltrar dentro de osso? Não dá, né? Então, a gente começa a segmentar de acordo com o quadro etiológico, né? E medidas locais analgésicas, especialmente vindas da fisioterapia, podem ser bem-vindas também, né? Então, vocês estão vendo que à medida que vai falhando, a gente vai ficando procurar mais o quadro etiológico para ser tratado, né? E aí, se há falha de tudo, e é falha mesmo, são 3 meses, 6 meses de tentativas, e o paciente vai falhando. Aí a gente começa a pensar em cirurgia, tá? E mesmo assim, a dúvida dentro da cirurgia, deu alguma coisa errada no meu texto ali. Tomara que o pessoal esteja ouvindo no Spotify, porque não vai ver o erro no texto. Mas, enfim, se há falha no conservador, ainda assim há dúvidas no que você vai fazer na cirurgia. Tem diversas opções. Às vezes faz tenotomia, às vezes faz ressecção de osso, né? Às vezes coloca placa para tentar estabilizar a sínfise. E tem gente que faz o tratamento completo, né? Cirurgiões de quadril que falam, não, se está com a pubalgia, está restina, eu vou entrar com o menu completo e vou fazer tudo que pode ser feito. E aí eu tenho minhas dúvidas, mas, enfim, são possibilidades, né? Pode passar. E interessante, eu coloquei esse slide aí, porque é interessante lembrar que nem tudo também é pubalgia comum. Especula-se que boa parte das falhas de tratamento da pubalgia são por erro de diagnóstico. E aí vem a hérnia esportiva, em inglês é chamada de sports hernia. Inclusive, nós temos uma confusão tremenda na literatura, porque o termo pubalgia, ou pubalgia, ou coisa do tipo, pubalgia, sei lá, não é utilizado na literatura inglesa, que é a principal literatura científica, a principal língua científica do mundo, né, onde as principais publicações estão. E, às vezes, eles chamam de sports hernia como quadro sindrômico da pubalgia. Isso gera uma confusão tremenda, porque existe um quadro que é a hérnia esportiva. É uma hérnia abdominal, tipo a hérnia inguinal, né, a hérnia femoral, só que ela se dá exatamente na junção desse tendão aí da inserção lá do reto abdominal, onde ele recebe fibras dos tendões, dos músculos oblíquos abdominais. E, às vezes, de tanto fazer forças agudas de uma musculatura oblíqua forte, esse tendão vai sendo aberto, ele vai sendo tracionado e vai rompendo, e aí começa a escapar aumento, começa a escapar aquela gordurinha que a gente tem lá dentro do abdômen, até as alças intestinais começam a querer correr lá para dentro, uma típica hérnia abdominal mesmo, só que num local atípico, né? O movimento padrão para a hérnia esportiva é o que esse jogador aí está fazendo, no esporte que a gente não joga aqui no Brasil, né? O ice hockey, né? O hockey no gelo. Esse movimento se chama slap shot. Então, é um movimento de rotação do tronco extremamente rápido para bater na bolinha, impulsionar o taco para bater na bolinha e fazer um passe, um gol, e que vai fazer uma tração tremenda aí. Só que isso também acontece em outros esportes. Então, está falhando o seu tratamento, talvez seja interessante, antes de entrar na cirurgia para pubalgia, ou ainda se a cirurgia falhou, procurar a hérnia esportiva. E é um diagnóstico difícil, dificilmente aparece na ressonância, na tomografia, e aparece no ultrassom se o examinador estiver pensando nisso, porque tem que fazer manobras provocativas para ver se abre aquilo ali, né? Em compensação, quando se diagnostica o tratamento é cirúrgico, ou tem que largar o esporte, né?
mas o tratamento cirúrgico tem altíssimo índice de sucesso. Então, é uma daquelas patologias que é difícil de fazer diagnóstico, mas uma vez que você faz, o paciente vai ficar feliz demais. E tem outras, né, também que podem ser dentro desse pacote aí de sport hérnias, né, que poderia ser também as gangliopatias inguinais, né, e a neurite do nervo obturador, que é uma possibilidade também que é mais difícil ainda, né, mas É, existe essas possibilidades, né. existem sim. É, É, e lembrar, né, que o tratamento é sempre muito difícil, né. sim, é difícil, muitas vezes prolongado, chato. Esse é um tipo de paciente que roda em muito médico em geral, porque se aquele tratamento inicial falhou, então ele tem que procurar outro médico, né? Então eu faço uma questão com os pacientes de consultório, falar, olha, isso pode ser difícil, nós vamos tentar o tratamento que é a base de todos. Se o paciente não está com a musculatura equilibrada, os outros tendem a falhar. Eu posso fazer onda de choque, infiltração, vai falhar, porque depois ele vai voltar a jogar bola com a musculatura desequilibrada de novo. Por que o problema não voltaria, né? Então, apesar de ser chato, prolongada a fisioterapia, ela é a base de todos os outros tratamentos. Pelo menos assim eu vejo, né? Então, não adianta progredir se essa parte inicial não foi feita. E, às vezes, sim, ela é a solução, né? Mas o paciente tem que estar ciente, isso pode falhar, e aí nós vamos estar juntos, nós vamos continuar o seu tratamento com as outras possibilidades que existem, que podem ser dolorosas, podem ser caras, podem ser incapacitantes, né? Mas, enfim, a vida é assim, né? Tem que lidar com o problema uma vez que ele apareceu. Muito bom, muito legal essa aula, essa explicação aí sobre pubalgia. Eu acredito que todos os ouvintes que tenham curiosidade em saber, entrem no nosso canal, Ateliê do Osso, no YouTube. Nós também temos a nossa página no Instagram, e esse vídeo ele vai ser transformado também para o Spotify, para quem gosta de escutar no carro, no trajeto do trabalho, ou em algum momento de lazer, por exemplo, numa corrida ou praticando alguma atividade física. Isso. É, Lembrando, Marcelo, que o nosso foco mesmo são os vídeos, né? Porque não tem jeito, a gente é acostumado a dar aula formal, nós somos da velha guarda, então a gente mostra slide, a gente mostra imagem, né? Então, se você está ouvindo no Spotify, massa, é para isso que a gente põe, mas deu a curiosidade, teve alguma coisa que não entendeu, abre depois o vídeo para você poder ver as nossas figuras, que talvez ajude a entender melhor. É, nós tentamos sempre fazer aulas curtas, com os vídeos bastante curtos, para não sobrecarregar. E amanhã, provavelmente, nós teremos uma nova gravação com o nosso fisioterapeuta, Fernando Dourado. Ele tem uma apresentação que ele fará ainda essa semana. Muito obrigado e até uma próxima, pessoal. Isso, só lembrando aqui, valeu, Marcelo. Semana passada não teve vídeo, pedimos desculpas aí para o nosso público, né? Mas é um dos motivos da gente estar correndo atrás do tempo perdido e soltando 2 vídeos essa semana, tá bom? Espero que gostem. Um abraço. Valeu!